Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao webinar Aprenda a montar o plano de estudo perfeito. Meu nome é Tassiana, eu sou supervisora no SES e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês algumas dicas, algumas experiências de alunos que estão passando pela mesma coisa que você está passando, a fim de ensinar vocês como montar o plano de estudo sozinho e como enfrentar as dificuldades iniciais de não se ter um planejamento. Então, a gente sabe que muitos alunos, quando tomam a decisão de entrar nessa jornada de estudo para concurso, eles se deparam com uma série de dificuldades, desde a escolha do material, de como direcionar o estudo, às vezes até de que carreira escolher, de que órgão escolher. E a gente sabe que cada dificuldade dessa pode parecer uma coisa pequena no início, mas impactam muito na evolução da preparação de cada um. E a gente sabe que, com o direcionamento certo, com algumas dicas, vocês têm plena capacidade de fazer isso sozinho em casa também. Então, algumas pessoas consideram que precisam de um acompanhamento profissional, precisam de uma assistência mais intensiva ali, toda semana, todos os dias, mas tem gente que quer aprender a montar um plano bem estruturado sozinho, e a gente está aqui para isso também. A gente está aqui para auxiliar vocês com a nossa equipe de planos de estudo, mas a gente também está aqui para fornecer a vocês e para munir vocês com as informações necessárias para montar um plano de estudo sozinho. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento, não hesite em nos contatar. Pode entrar no chat do site, pode entrar no chat aqui da transmissão também, mandar suas dúvidas, que a gente vai conversando com vocês, a gente vai dirimindo todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, lembrem-se, primeiramente, que nosso webinar está sendo dividido em 3 dias, e nós estamos tendo um concurso cultural, onde nós vamos sortear 3 planos de estudo com duração de 3 meses e a carreira da sua escolha, e 3 sessões individuais de coaching, onde você também vai poder escolher a carreira e o coach da sua preferência. Então, se você está se questionando se um plano de estudo ou um coach vai fazer diferença na sua preparação, está com vontade de experimentar, não deixe de responder o formulário, que é como você pode concorrer a esses prêmios. O link para o formulário está na descrição do vídeo. Você vai responder no formulário a pergunta: como o plano de estudo perfeito vai alavancar a minha preparação? Responda de forma criativa, responda com tudo que você tem aí no seu coração sobre sua jornada como concurseiro, que a disputa é acirrada e o prêmio vale muito a pena. Então, para montar o plano de estudo, nós dividimos as nossas dicas em 6 passos. Em cada um dos dias do webinar, nós vamos tratar de 2 deles. Então, o webinar vai de hoje até quinta-feira. Hoje nós vamos tratar dos passos 1 e 2, amanhã do 3 e 4 e na quinta-feira do 5 e 6. Então, não deixe de acompanhar de início ao fim, porque isso com certeza vai fazer uma diferença para que você consiga estruturar sem pular nenhuma etapa que seja essencial para a sua preparação, ok? Então, fica ligado que a gente vai primeiro dar as primeiras orientações e depois a gente vai trazer aqui 2 alunos que são de planos e coach aqui da empresa, e também o professor Rochester, que vai compartilhar a experiência dele como coach e dar uma série de dicas que com certeza vão impactar aí no seu dia a dia. Então, para a gente começar, eu quero mostrar a vocês o nosso primeiro passo, que é direcionamento e mindset. Então, passei demais. Então, direcionamento. Primeira coisa que você tem que fazer é decidir que você vai estudar para concurso. A segunda é decidir qual é o seu direcionamento. Então, qual é o órgão que você almeja trabalhar? Com que tipo de função você se identifica? Para que tipo de função você tem vocação? Como você se imagina no futuro? Que tipo de atividade você quer estar exercendo? Porque tem muita gente que decide estudar para concurso e de início não sabe exatamente qual é a carreira que quer. E isso é muito importante, porque não basta você querer ser servidor público. Se você quer estudar com qualidade, você precisa direcionar órgão, carreira, estado, o que você puder vai ajudar na preparação e na efetividade da sua preparação. Porque imagine que você está estudando sem definir uma carreira.
e você tem que lidar com o edital, por exemplo, de magistratura, de defensoria e de procuradoria. São editais extremamente diferentes. Fora isso, cada estado guarda uma peculiaridade. Então, até mesmo dentro de uma carreira, existe muita diferença de um edital para outro. Então, se no final das contas você não dá nenhum norte, você não define exatamente o que você quer, você vai ter um universo de estudo muito amplo e você não vai conseguir dar conta de uma forma efetiva. Então, se você ainda não tomou uma decisão muito bem, muito se a sua decisão não está bem sedimentada, tire um tempinho para pensar sobre isso. Pode parecer uma coisa besta, mas na verdade não é. Porque a decisão que você vai tomar agora, ela vai impactar na sua vida e na vida das pessoas que dividem dia a dia com você. Então, sua família, talvez sua esposa, namorado, filhos, pai e mãe, eles vão ser impactados pelo tipo de carreira, por exemplo, que você optar a seguir. Então, por exemplo, quando você opta por fazer concurso para delegado, você tem que ter ciência de que muitas vezes você vai ser chamado de madrugada, você pode dar plantão no final de semana, data comemorativa, mudar muito de estado, a depender da esfera que você tiver, das atribuições que você tiver. Também tem atribuições mais administrativas, que você vai ficar, não vai entrar tanto em campo, mas existe um estilo de vida próprio para o delegado, que vai impactar bastante no seu dia a dia. Cartório, por exemplo, é um dia a dia completamente diferente. Cartório é como uma gestão de empresa, basicamente, através de concessão. Então, existe uma série de desafios, até de desenvolver networking, de fazer um planejamento para rede social, com bastante cuidado, porque tem algumas coisas que são permitidas, outras que não são. Isso é uma coisa que lhe atrai, isso é uma coisa para a qual você sente que tem vocação. Então, é bem interessante você esmiuçar um pouco as possibilidades da sua escolha nesse campo e ter isso bem definido antes de você começar a traçar o seu planejamento. Porque mudar de ideia no meio do caminho ou não ter direcionamento algum, com certeza vai lhe prejudicar no longo prazo. Então, se você ainda não deu esse direcionamento, tira um tempinho depois e faz isso. Com certeza vai aumentar muito a efetividade da sua preparação. O segundo aspecto que a gente tem dentro do primeiro passo é a definição do mindset. E o que é mindset? Mindset é uma predisposição psicológica para determinados pensamentos e padrões de comportamento. Mindset é uma decisão. Mindset é uma decisão que você toma de pensar de uma determinada forma e agir de uma determinada forma. E isso é muito importante para quem estuda para concurso. Vocês sabem que a trajetória de um concurseiro, ela é árdua, ela é longa e ela é feita muito mais de fracassos do que de vitórias. Você enfrenta muito mais reprovação, muito mais estudo, vontade de desistir e adiamentos do que propriamente vitórias, do que propriamente aprovações. Mas todas essas dificuldades que você passa, na verdade, elas são aprendizados. E você precisa estar muito seguro do seu comprometimento para que isso não te faça desistir no meio do caminho. E isso é mindset. Isso é saber que você vai se determinar até que você consiga atingir o seu objetivo. Você precisa ter isso enraizado em você, para saber que aquele realmente é seu sonho e aquele é realmente seu caminho, independente de quanto tempo leve. Mas ter a certeza de que você vai trabalhar para que isso ocorra no menor tempo possível, que é justamente o que a gente está querendo fazer aqui, dando um direcionamento de um plano de estudo bem estruturado. Então, o recurso que você pode utilizar para materializar esse mindset é justamente utilizar alguns recursos mais visuais e, às vezes, até mesmo mais emocionais, que lhe aproximem mais da sua motivação, não seja uma coisa que você simplesmente tenha que estar se inspirando constantemente. Então, a gente tem uma professora, que ela é delegada, por exemplo, que ela falou em um determinado Natal para ela mesma que no Natal seguinte ela estaria dando plantão. Ela ia passar o Natal dando plantão, era como ela queria e como ela se imaginava e como ela tinha certeza que ela iria passar o Natal seguinte. E ela escreveu uma carta para ela dizendo isso. Ela foi aprovada
e no Natal seguinte ela estava fazendo justamente isso, dando plantão. E ela poderia nem mesmo ter passado naquele ano que ela escreveu a carta, poderia ter passado bem depois, poderia não ter sido no Natal, mas ela materializou o sonho dela e a motivação dela de uma forma que ela se sentiu muito mais próxima e muito mais engajada. A gente tem alunos que muitas vezes eles preenchem um contra-cheque fake e coloca na parede onde eles estão estudando para ficar olhando ali, porque a motivação financeira é uma coisa muito forte. Eles estão almejando aquele tipo de remuneração para realizar uma série de outros sonhos que eles têm na vida. Então, olhar constantemente para aquele contra-cheque faz com que eles sintam vontade de continuar e que a desistência seja uma realidade que eles não vão aceitar. Então, se você consegue visualizar algum recurso material para deixar a sua motivação mais próxima de você, tornar ela mais visual, mais presente, abuse disso, porque é uma coisa que pode fazer diferença. A dedicação de longo prazo, ela é muito exaustiva e você vai precisar de recursos que te puxem de volta e que te mantenham no percurso. Então, se você fizer isso, é bem interessante. Para concurso de polícia também, teve um professor que falou para a gente que ele imprimiu, na época dele de concurseiro, um distintivo em papel coloridinho, recortou e colocou na carteira dele. Então, toda vez que ele abria a carteira, ele olhava para um distintivo e sabia que, eventualmente, ia ter um distintivo de verdade ali, pesado, de metal, que ele ia mostrar com muito orgulho. Então, pare e pense qual é a sua motivação final. Quando você se visualiza exercendo aquela carreira, o que é que te vem em mente que você pode tornar numa coisa próxima, numa coisa visual, ou até numa coisa com um apelo emocional maior. Isso é super importante. E um segundo aspecto do mindset é publicizar o seu comprometimento. Então, a gente sabe que falar que está estudando para concurso é uma coisa muito difícil, porque existe uma pressão muito grande, principalmente de família e amigos. Então, todo jantar de família tem alguém perguntando: e aí, está estudando para concurso? Qual foi a última prova que você fez? Qual foi a sua colocação? Ainda está estudando? E isso causa, claro, um incômodo e um desconforto que deveriam ser completamente evitados. Mas é muito importante que você compartilhe com as pessoas que fazem parte do seu dia a dia qual é o seu sonho, qual é o seu nível de comprometimento, porque a compreensão e o suporte delas vai ser muito importante para que você consiga se manter dedicado no longo prazo. Uma coisa que a gente fala muito aqui é que a jornada do concurseiro, ela não deve ser simplesmente um martírio. Porque a jornada que você está empreendendo agora também é sua vida. Sua vida não começa só quando você for aprovado no concurso. Então, ela tem que ser uma coisa feliz e aproveitável desde já. A gente sabe que existe muito sacrifício envolvido, mas você não pode simplesmente cortar relações, você não pode simplesmente deixar de sair ou simplesmente deixar de cuidar do seu corpo em prol do estudo, porque você precisa dar continuidade a tudo isso agora. Então, publicize a sua decisão e a sua rotina, como vai ser, e o seu nível de comprometimento, não só para que eles compreendam, mas para que eles também te deem suporte e para que eles façam parte do seu sonho. Então, se você tem dificuldade de compartilhar, a gente não está dizendo para postar no Instagram, para botar no outdoor, mas para compartilhar com quem está mais próximo de você, para que você tenha realmente uma rede de apoio, de suporte, que é não só necessário, como também muito importante para que você se sinta bem durante a sua trajetória de estudo. E assim a gente encerra o primeiro passo com saber o que você quer e saber que você não vai desistir, contando com o apoio da família. Vamos lá para o passo 2. Análise do perfil de prova e seleção prioritária de temas. Então, antes mesmo de você começar a estudar, você precisa saber o que você vai estudar e por que aquilo é o que você vai estudar. Então, não adianta simplesmente você adquirir todos os livros que você precisa, ter o material do cursinho e não saber o que é que você vai estudar naquela semana, naquele mês,
naquele ano. E tomar a decisão de fazer um planejamento de longo prazo requer que você tenha algumas informações bem específicas, para que você faça essa divisão de forma inteligente e não de forma aleatória, porque fazer de forma aleatória pode lhe custar muito tempo. Então, a primeira coisa que você tem que analisar é o perfil da sua prova. Se você tem já a sua carreira, você já tem o seu estado, você já tem mais ou menos o contorno do edital que você quer estudar, perfeito. Pega aquele estado, aquela carreira, analisa o histórico. As bancas são sempre as mesmas, se repetem ou cada ano muda? É banca própria? Há quanto tempo é banca própria? Então, analise esse histórico. A gente tem casos de bancas que mudaram do dia para a noite, determinado órgão, por exemplo, o TJPE, apresentou uma banca que nunca ninguém tinha visto. O histórico de provas para analisar era baixíssimo, porque era uma banca que não costumava fazer prova de concurso. Mas, em regra, você vai ter uma banca que já está bem estabelecida e que já tem um repertório de provas muito grandes, e aquilo é conhecimento. Aquilo é fonte de conhecimento para você direcionar o seu estudo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o universo de provas que você vai analisar. Se você tem a carreira, você tem o estado, você tem a banca, perfeito. Pega as últimas 3, 4, 5 provas daquela banca, para aquele estado, para aquela carreira, e disseca. Porque você precisa entender qual é o perfil da banca e quais são os temas de preferência da banca. Tudo começa aí. Então, analisar essa questão, primeiramente, da banca, para você entender qual vai ser o seu universo de prova, a gente pode passar para uma análise do perfil das questões. Então, a gente tem uma série de bancas, a gente trouxe aqui algumas que têm um posicionamento mais frequente em concursos, que é a VUNESP, a Consulplan, a FGV, a SEBRASP e a FCC, só para mostrar um pouco para vocês como o estudo a compreensão do perfil da banca pode fazer diferença no seu dia a dia. Então, entendam, quando a gente fala em análise da prova, a gente está falando 3 aspectos. Perdão, na verdade, 2 aspectos. A gente está falando de como a banca se posiciona com relação à elaboração da prova e das questões, ou seja, estrutura de prova, como é, quantas questões costumam ser, qual é a divisão de questões por disciplina, qual é a disciplina que a banca costuma focar mais, o formato da questão é ABCDE ou é verdadeiro ou falso, como a temida SEBRASP costuma fazer. E a segunda análise é o perfil da cobrança dos temas. Então, você já analisou qual é o perfil das questões, qual é a estrutura da prova, e agora você tem que analisar quais são os temas que a banca costuma cobrar. Porque não basta saber que, por exemplo, para delegado, todas as bancas cobram muito direito penal. É necessário saber qual é o assunto do direito penal. É mais a parte geral ou é mais a parte especial? Sendo a parte especial, é que tipo de crime? É mais crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio ou crimes contra a fé pública? Dentro de crimes contra o patrimônio, quais são os crimes mais cobrados? Faz sentido eu estudar todos na minúcia? Ou existem 2, 3, 4 crimes que são mais cobrados, mais importantes, e faz sentido eu focar meu estudo nesses crimes? Então, quanto mais no detalhe você for, mais efetivo será o seu estudo. Lembre-se que vocês estão se preparando para uma prova. Não pode ser um estudo desvinculado dessa realidade. Não basta você dizer, vou ler a doutrina de cabo a rabo, vou aprender tudo sobre tudo, porque isso não vai ser efetivo para você. Isso vai diminuir isso vai, na verdade, aumentar o seu tempo de preparação, diminuir a efetividade do seu estudo. Então, a gente vai trazer aqui só algumas questões a título de exemplo para vocês visualizarem um pouco o perfil de cada prova. Então, vamos lá. FGV. É uma banca bem rigorosa, normalmente com questões de múltipla escolha, com alternativas e um item correto. Grau de dificuldade costuma ser diferente e é necessário atentar para a doutrina e os autores sugeridos. Então, a FGV é uma banca que ela costuma adotar autores específicos e já chegou a ter problemas com
concorrentes que não eram aceitas e que o pessoal recorreu da questão, mas que a FGV não aceitou, porque entendia que determinada corrente era correta. Então, fiquem bem atentos a esse ponto. Algumas questões exigem letra de lei pura, e o enunciado das questões costumam ser bem longos. Então, a prova da FGV, normalmente, ela é um pouco cansativa. Então, uma dica é você procurar ler logo a pergunta que está no final, para que quando você vá ler o texto, você já saiba que tipo de informação você tem que procurar. Passando para a FCC, a gente tem um apelido carinhoso, que é a Fundação Copia e Cola, porque a FCC ela tem uma cobrança muito alta de lei seca. Então, normalmente ela traz trechos da lei e altera uma coisinha aqui para você identificar que tem um erro ali. Você precisa estar muito familiarizado com o texto da lei em si. Então, se você não analisar que a FCC tem esse perfil e você ficar estudando por doutrina, você pode saber super bem o assunto, você pode dar uma aula bem aprofundada sobre aquele tópico. Mas quando você for responder a questão, você provavelmente vai sentir muita dificuldade, porque tem uma letrinha ali que foi mudada e que você não se lembra muito bem o que é, e por não ter contato com a lei seca, o gatilho não foi despertado. Então, é uma característica da FCC. Vamos ver as características elencadas aqui. A FCC não apela muito para interdisciplinaridade, como outras bancas fazem, nem para raciocínios complexos. Ela vai exigir muito em termos de memória e exatidão. Então, você sabe que esse é o direcionamento que você tem que dar. Memorização, realmente decoreba. Questões de múltiplas, contém questões de múltipla escolha de 5 alternativas com apenas o item correto ou incorreto. Preste muita atenção nos enunciados, porque, comparado a outras bancas, a FCC costuma cobrar bastante a alternativa incorreta, justamente para tentar confundir alguns candidatos. Nesse tipo de questão, é interessante o candidato sublinhar o termo alternativa incorreta ou alternativa correta. Gente, quem nunca perdeu questão de concurso porque estava dizendo lá a incorreta? E você leu e achou que estava tudo certo, ficou lá se perguntando qual era, e não, vou ter que chutar essa, porque essa é a mais certa. Quando, na verdade, só estava pedindo a incorreta e a incorreta estava na cara. Então, isso é se preparar para o estilo de prova, se preparar para o perfil da banca. Ficar atento a esse tipo de detalhe. Então, a gente tem aqui também um exemplo da prova de TJMS de 2010 sobre os defeitos do negócio jurídico. É incorreto afirmar que. Então, percebam que a questão ela é bem mais enxuta do que a da FGV. Visualmente, você já identifica que existe um texto mais complexo para a FGV. A da FGV do MP Rio de Janeiro já começa assim: o Tribunal de Contas Estadual, para analisar o ato de concessão inicial de aposentadoria do servidor público, João, ela vai trazer uma situação e você vai ter que interpretar um pouco mais. A FCC já apresenta um perfil diferente. SEBRASP também famosíssima, principalmente pela modalidade de questões de certo ou errado. É uma banca que costuma ser um pouco temida pelos concurseiros. A SEBRASP, ela costuma cobrar, inclusive, mais do que outras bancas, posicionamentos da jurisprudência. Então, se você não tem o costume de ler jurisprudência, você está muito focado em lei seca, já é uma coisa que pode te prejudicar quando você for resolver uma prova que tenha sido elaborada pela SEBRASP. Então, lendo aqui as características, a gente tem o seguinte: a SEBRASP costuma redigir as questões com algumas pegadinhas no enunciado, palavras como exclusivas, inclusivas, totalmente, exclusivamente. São muito usadas e você precisa estar atento, pois uma palavra dessa coloca em local estratégico na frase, pode mudar totalmente o sentido do enunciado. Então, você tem que resolver muita questão para conseguir identificar as pegadinhas assim que você bater o olho. Isso é o tipo de coisa que, apenas lendo a doutrina, você não vai ter familiaridade suficiente para tirar tudo de letra na hora da prova. Então, a CESP, ela é interdisciplinar, ela costuma trazer questões que você vai precisar interpretar com conhecimento de outras disciplinas para conseguir responder. Ela traz
ela traz algumas palavras que às vezes chegam a deixar a questão até dúbia, que mesmo que você tivesse todo o material do mundo para consultar, você não ia conseguir resolver. É realmente um raciocínio mais complexo que ele exige. Perdão. E a Sebrasp costuma cobrar mais questões que exigem conhecimento de jurisprudência e doutrina, como eu falei para vocês, se comparado às questões que abordam letra de lei. Então, a gente trouxe aqui também uma questão de exemplo. Ela trouxe um enunciado também com uma situação, exemplo do que fez a FGV, foi da Polícia Federal de 2018 por cargo de agente, e percebam, a resposta é uma interpretação da situação que ele colocou em cima. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é obter informações a respeito de autoria e da materialidade do delito. Você tem que identificar qual é o procedimento, dizer qual é o conceito, enfim, é o perfil da banca. A gente tem aqui a Consulplan. A Consulplan, ela tem provas objetivas com 4 ou 5 opções de resposta. As provas elaboradas pela Consulplan normalmente apresentam textos curtos e objetivos com perguntas mais diretas. Nas provas de português, os textos não costumam ser tão longos e existe um foco em português mais do que em outras bancas, inclusive para cargos não só de nível técnico. E matérias como matemática, informática e outras que exigem uma noção de objeto ou imagem, eles normalmente não colocam. Então, não esperem figuras da Consulplan nesse sentido. Então, por exemplo, se você vai fazer uma prova que foi elaborada pela Consulplan e você se acostumou a estudar essas disciplinas com livros ou PDFs que tenham vários recursos visuais, na hora da prova você vai estranhar um pouco, porque não é o perfil da banca. Então, é mais um direcionamento que você pode dar. Gente, e com relação à seleção prioritária, é realmente ir para a munheca e anotar os temas que foram mais cobrados. Se possível, faça uma planilha no Excel, de preferência online, que é mais fácil de você sempre manter atualizado. Porque você vai precisar ter um registro organizado disso. Então, você precisa pegar questão por questão, identificar qual é o macrotema e o microtema que está sendo cobrado ali. Então, se você identifica que em administrativo está sendo cobrado licitações, você identificou o macrotema. Mas dentro de licitações, o que é que está sendo mais cobrado? Classificação. Dentro de classificação, qual classificação está sendo mais cobrada? Essa daqui. Dentro dessa daqui, qual o tipo de pegadinha que a banca costuma colocar? Porque as questões se repetem. Vocês vão notar isso quando estiver fazendo a análise. As questões se repetem, você já identifica qual é o tipo de pegadinha que ela está querendo colocar ali. Então, você tem que ir descendo sua análise na minúcia para conseguir fazer um direcionamento bem estruturado. Esse estudo, essa análise, vai influenciar em várias coisas. A primeira delas é a escolha do material. Então, quando você tiver a análise dos temas em mãos, você vai entender melhor qual o tipo de material que você precisa utilizar. E quando você for escolher, por exemplo, o livro que você vai utilizar, o PDF que você vai utilizar, você já vai bater o olho no assunto que você sabe que é mais importante, para verificar se ali está profundo o suficiente para os seus objetivos. Então, você, sempre que tiver a oportunidade, abre o livro, dá uma lidinha, vê se identifica com a linguagem do autor e vê se os pontos que são mais importantes foram bem explorados. E foram explorados o suficiente para você responder qualquer tipo de questão das que você analisou anteriormente. Então, você vai fazer esse filtro dos temas. Existem plataformas de questão que podem te ajudar, inclusive, com esses filtros, mas se você não tiver acesso, realmente vá para a munheca, não deixe de fazer essa análise. É interessante pegar de 3 a 6 provas, pelo menos. E identificar também a fonte de conhecimento, que é uma coisa que eu abordei um pouco na análise das bancas, é justamente você dar uma olhada para saber se a banca costuma cobrar aquele assunto por lei seca, por jurisprudência ou por doutrina, porque independente do material que você vai utilizar para adquirir uma base no assunto, você vai precisar saber qual a fonte de conhecimento que a banca está exigindo. Porque você pode ler a lei seca que for. Se você não estiver atento para a jurisprudência, que é uma coisa que a SESC costuma cobrar, na hora que ela perguntar se o entendimento do STF sobre esse ponto é esse aqui, você não vai saber. Então, na hora de escolher a doutrina, por exemplo,
Se você sabe que cobra bastante jurisprudência, veja se aquela é uma doutrina que aborda decisões dos tribunais superiores, para que você esteja bem respaldado. Então, tudo isso vai fazer diferença. Então, fique bem atento nessa análise. Aí, a gente trouxe aqui, só a título de exemplo, alguns levantamentos que a gente faz na equipe de plano de estudos, justamente para montar o planejamento de curto, médio e longo prazo para os nossos alunos. Esse primeiro panorama que eu estou mostrando a vocês, ele é de macro temas, mas ele já dá uma visão bem legal. Então, a gente faz toda essa análise que eu falei para vocês, a gente joga na planilha do Excel e a gente transforma a planilha do Excel em gráficos para que se tornem mais visuais e mais facilmente consumíveis pelos nossos alunos. Então, a gente identifica, por exemplo, que para promotor de justiça, na matéria de direito administrativo, princípios do direito administrativo é uma matéria que é bastante cobrada, com 17% do percentual de cobrança. A gente vê também que agentes públicos, servidores públicos, normas constitucionais aplicáveis aos agentes, também é um tema bem cobrado. Em contrapartida, existem temas que têm uma cobrança muito baixa, por exemplo, contratos administrativos é um assunto gigante, que não chega a ter chega a ter um pouco mais de um terço da cobrança de princípios do direito administrativo, que é um assunto muito mais palatável, um assunto muito mais fácil de se estudar. Então, a partir daí, você já consegue dar um determinado direcionamento, mas lembre-se sempre de descer outros níveis. Então, assim, qual princípio de direito administrativo costuma ser cobrado? Dentro daquele princípio de direito administrativo, que tipo de pegadinha a banca costuma fazer? Que tipo de situação eles costumam colocar para cobrar esse princípio? Então, esteja sempre atento. Para direito penal, gente, observem. De cara, já dá para ver que procuradorias cobram bem mais a parte geral. E dentro das demais áreas do direito penal, você vê que leis penais especiais tomam uma parte grande. Então, você pode focar seu estudo na parte geral e na parte de leis penais especiais com uma força maior do que você faria se você não tivesse identificado esse perfil desde o início. Agora, percebam, a parte geral é gigante. Então, essa análise ela precisa ser destrinchada. Aqui, por exemplo, para delegado civil, direito constitucional, percebam que a maioria esmagadora das questões vai ser direitos e garantias fundamentais, que tem 29% do percentual de cobrança. Então, é só para exemplificar aqui, fazer essa análise vai fazer uma diferença enorme em como você vai otimizar seu tempo de estudo, se ele vai ser bem aproveitado ou não. Então, é isso, gente. Nós temos aqui o passo 1 e o passo 2. E eu queria dizer para vocês que vocês não negligenciem esses 2 passos. Se vocês perceberem, eles são pré-planejamento. São coisas que você precisa fazer para ter informação suficiente em mãos, de forma para que você comece a montar um plano que ele vá dar certo, que a base esteja bem estruturada e que esteja bem firme. Porque se você não faz essa preparação inicial antes de realmente montar o cronograma, antes de colocar, não, hoje eu vou estudar isso, semana que vem isso, e em tanto tempo eu vou bater o edital, se você não faz isso de início, o direcionamento ele vai ficar prejudicado e a qualidade do seu estudo talvez seja baixa se você não colocou essa inteligência por trás do seu planejamento. Então, tire um tempinho, dedica um tempinho aí para esses 2 passos que eles são essenciais para montar um plano de estudo perfeito. Então, pessoal, como eu falei para vocês, temos alguns convidados especiais aqui que vieram compartilhar a experiência com a gente, vieram mostrar para vocês quais dificuldades eles enfrentaram, quais soluções eles encontraram no caminho. Então, bebam dessa experiência, aproveitem esse conhecimento, porque é gente que está na jornada de concursos como vocês estão. Então, eu gostaria de introduzir aqui, primeiramente, o professor Rochester Marreiros Barbosa, a aluna Ana Carolina Moura da Fonseca e o aluno Igor Lima da Silva. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Tassiana. E vamos tentar aproveitar esse momento, essa oportunidade para a gente trocar bastante ideias e estimular a forma de planejar e de buscar, né? No fundo, estudar concurso é uma desculpa
descoberta de si mesmo, como lidar com os seus problemas, obstáculos e como realizar seus sonhos. Isso realmente é um desafio muito grande e eu espero poder contribuir um pouquinho aí com a realização de vocês, do sonho de vocês. Perfeito. Carol e Igor, querem acrescentar alguma coisa nesse momento inicial? O mesmo, né, Então, que assim, né, como o professor falou, nós dois estamos aqui como um exemplo, né, que estamos perseguindo nosso sonho, e nessa jornada de concurso, que não é fácil, e estamos aqui para mostrar, né, que para incentivar que a gente não está sozinho e tem uma gama de gente por detrás, os professores, o pessoal do grupo do CERS nos ajudando e passar um pouco da nossa experiência também. Então, primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de poder estar participando, e eu quero tentar passar um pouco da experiência que eu estou tendo, das dificuldades e do caminho de luz que eu encontrei, né, que foi o direcionamento do CERS, a fim de que consiga passar um pouco dessa pequena experiência para outras pessoas que sentiram muita dificuldade também nesse início de preparação para o concurso público. Ótimo, gente, obrigada. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer a vocês é: como foi a decisão de estudar para concurso? É uma coisa que vocês sempre souberam que vocês queriam fazer? Entraram na faculdade já pensando nisso? Começaram a estudar depois de formados? Como foi essa primeira decisão, independente da carreira? Igor, quer começar? Pode ser. Então, eu comecei a pensar em concurso público quando eu entrei para o Exército, né, que eu sou primeiro tenente temporário do Exército, então foi ali que eu pensei em começar a me preparar, né, consegui fazer a minha graduação em Direito, passei na UAB, e foi aí que eu já tinha em mente começar a estudar para delegado. Né. Carol, como foi para tu? Até uma surpresa saber do meu amigo aí, que eu tô conhecendo ele agora, né? Ele é militar, eu também sou militar. Eu sou cabo aqui do estado de São Paulo. E a minha família já é, assim, de policiais, né? E eu fiz a faculdade antes de entrar na polícia. Só que eu sempre, depois que eu acabei a faculdade, eu já pensava em ser delegada. Sempre. Desde a época da faculdade. Eu já pensava, estou fazendo a faculdade para eu ser delegado um dia. Só que, assim, o tempo foi passando, né? E eu acho que como a maioria hoje, né? Teve que trabalhar, procurar um serviço, né? Para se manter. Eu não pude ficar só estudando, né? Tem uma parcela dos concurseiros aí que pode só estudar. É um privilégio e também eu acho que é uma pressão maior, porque igual no meu caso, que eu trabalho, não tenho assim aquela pressão porque eu preciso de qualquer jeito, né, ter uma renda. Eu tenho uma renda, só que não realizei ainda o meu sonho. Então, sempre quis o concurso. Nunca desisti, mesmo entrando em outra carreira, né, que é policial também, mas eu tenho isso comigo, desde a faculdade, que eu vou passar. Eu tenho esse pensamento, que enquanto eu não passar, independente do que eu faça, eu não vou desistir. Perfeito, Carol. Realmente tem muita gente que se sente muito desestimulado pelas mais variadas condições. Assim, às vezes é porque tem tempo demais, não consegue se organizar, tem tempo de menos, acha que não vai dar certo e acaba se auto-sabotando, né? Eu queria até perguntar para o professor Rochester como tem sido a experiência dele no contato com os alunos do coach. O senhor encontra ainda muita gente que está ali se questionando, que mesmo iniciando o coach, está ali sem ter muita certeza se é aquilo que quer, se consegue realmente? Sim, Tassiana, eu
falei que, no início falei que gostaria de contribuir muito com o desenvolvimento de todos. Eu, por exemplo, hoje sou delegado de polícia no Rio de Janeiro, já há 18 anos, e leciono há 20 anos. Então, eu prestei o concurso quando eu estava estudando e trabalhando. Então, advoguei há pouco até, porque eu fiz a OAB, passei na OAB e fui advogar, e, ao mesmo tempo, eu estava estudando. Então, a advocacia foi importante para, inclusive, contribuir para alguns gastos que você tem. Você tem gasto com material, ainda que seja cópia de algum capítulo de livro, de apostila, você tem sempre muito gasto. Eu ia para a rua para estudar, e basicamente estudava na rua, tipo uma biblioteca, ou um curso que eu fazia escola de magistratura, estudava lá na biblioteca de lá. Então, ficava o dia inteiro me dedicando a isso. Eu pensava 24 horas no direito. Pensar disso, acho que não deu tempo nem de eu ser inconveniente, porque eu cortei relações praticamente com todo mundo, eu não saía. Então, ninguém, acho que viu essa minha faceta do inconveniente de falar de direito tudo quanto é lugar, né? Então, eu estudava, me dedicava 24 horas a isso, obviamente que não conseguia estudar esse tempo todo, é impossível, e já estudava até mesmo na faculdade. No quinto ano, último ano de faculdade, eu comecei a fazer um cursinho preparatório para até mesmo revisar tudo que eu tinha estudado. Para a verdade, eu comecei a descobrir o quanto que eu não sabia nada quando eu comecei a fazer um curso no último ano da faculdade. E realmente, você fazer uma faculdade trabalhando, que foi o meu caso, eu estudava à noite, trabalhava durante o dia e chegava atrasado, então tinha que pegar material com colegas. Todas essas dificuldades eu passei como concurseiro. Eu não tive o privilégio, como alguns, de realmente só ficar estudando. Eu acredito que seja uma pressão muito maior, de fato. Mesmo eu trabalhando, eu tinha uma pressão muito grande, porque eu morava com meus pais, não morava sozinho, não era casado, não tinha filho, tinha também esse lado positivo, né? Essa vantagem, porque quem também é casado, tem filhos, a divisão de tarefas é maior. Eu tenho aqui alunos que estão nessa situação, mas mesmo assim conseguem manter as metas estipuladas. A maioria deles tem muito... Alguns já sabem o que querem, eu quero delegado, não importa que estado, eu quero delegado. Outros entram, mas muito inseguros, outros começam coach, mas inseguros, se vão conseguir, se não vão, por conta do tempo, se vai conseguir assimilar todas aquelas informações, e é comum essa insegurança, mas essa insegurança é de uma forma geral, porque todos nós sempre achamos que não estamos totalmente preparados, mais que a gente estude. Não sei se essa é a sensação, né, que o Igor teve, por exemplo, quando fez o concurso para tenente, a Carolina também fez concurso para a Polícia Militar. Então, você, de alguma maneira, tem até experiência já em cursos, né, na verdade, em preparação para concurso. Fazer o OAB também não deixa de ser uma preparação para um concurso público. Então, isso já é um pouco de experiência que você carrega para você melhorar o seu desempenho nos estudos. E nós sabemos disso, e nós sabemos que você sempre fica com dúvida se você está realmente preparado. Você fica constantemente se questionando. Você lê uma matéria de jornal, você quer transformar aquele fato em questão jurídica. Isso aqui seria que crime? Isso aqui haveria responsabilidade civil aqui. Você transforma tudo que acontece ao seu redor em questão jurídica. Isso parece que vira um toque. E de certa maneira, é saudável, até certo ponto, porque você também precisa ter atenção a si mesmo. Você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa ter relação com outras pessoas, com seus familiares, com amigos. É saudável mentalmente você manter essas relações sociais. Então, é necessário um equilíbrio, né? Não ficar neurótico, só pensando em direito, mas, ao mesmo tempo, dando atenção devida, com mais frequência que você daria se você tivesse concursado, e, ao mesmo tempo, também não se afastar tanto de todo mundo, manter, sim, o mínimo de relação possível com os familiares, principalmente. Quem tem namorado, namorada, não atrapalhe o relacionamento, isso desde que a outra pessoa ela te apoie, né, naquele seu sonho, e isso é muito importante. Se não te apoiar, você vai ter que enfrentar a primeira barreira, que é
saber como lidar com essa falta de apoio, né? Como cada um vai resolver isso é muito individual, mas quando a gente tem o apoio, ajuda muito, muito. Então, respondendo um pouco mais longo, né, Tassiana, a tua pergunta, aproveitei já englobei esses aspectos. A insegurança se dá muito também por conta desses aspectos externos. Você quer a resposta rápida, não é? Mas nem sempre é tão rápido assim. Não é? Você quer fazer um bolo, mas o bolo para ficar pronto tem tempo mínimo. Não é? E aí esse tempo mínimo você adquire se dedicando ao estudo. E o desenvolvimento do estudo depende, e a velocidade do aprendizado é muito, muito individual. Mas há sim técnicas para isso, existe uma forma de lidar com isso, com uma disciplina. Vocês que são militares têm esse ponto positivo. Eu vejo alunos que são da área militar, eles são mais disciplinados, ele tem um viés mais disciplinado, até por já terem que ter se disciplinado para poder estudar. Então, isso é uma vantagem com relação a outros alunos que ainda estão saindo, por exemplo, do setor privado para poder entrar para o setor público. Eu tenho muitos alunos que saem do setor privado para o público, outros já estão no público concursados, mas querem angariar outro sonho, outro cargo, por diversos motivos, por realização pessoal, por melhorar o salário. Existem diversos motivos, né, para você almejar um cargo. Acho que o ponto principal é realmente manter o sonho aceso. A motivação é que faz você dar cada dia um passo adiante. É o motivo. Qual o seu motivo? A gente tem que se perguntar. Acho que focando no motivo, um pouco dessa insegurança ela consegue ser enfrentada, né? Ela nunca vai desaparecer, mas você consegue enfrentar, você encontra forças para enfrentar, você para de pensar um pouco na insegurança e foca naquilo que você tem que fazer, que é estudar e cumprir as metas. Perfeito, professor. Sobre esse ponto do suporte, inclusive, eu queria perguntar para a Carol e para a Igor. Talvez vocês não tenham enfrentado essa dificuldade de forma muito específica, por já terem contato com a carreira de alguma forma. Talvez tenham. Como foi a experiência de vocês compartilhando esse sonho de perseguir o concurso com família e com amigos? Porque, assim, a gente conhece muita gente que chega a realmente ocultar, às vezes, que sequer está fazendo concurso, que está estudando para concurso, porque a pressão é tão grande, tem tanta gente perguntando, que às vezes a pessoa nem diz que vai fazer a prova, que está estudando para determinado edital, que está estudando para concurso, às vezes diz que está fazendo outra coisa, e a gente sabe que é uma dificuldade emocional gigantesca. Isso impacta não só no estudo, como nas relações, como o professor falou, é uma das primeiras dificuldades que o aluno enfrenta. E vocês tiveram algum tipo de experiência nesse sentido? Enfrentaram alguma dificuldade? Amigos de vocês que estudam para concurso, eles enfrentam algo parecido com isso? Carol? Referente à minha família, é sabido já desde a época da faculdade, né? E eu já venho perseguindo o meu sonho há anos, mais de 10 anos, porque a nossa vida, né, ela não é constante, você para fazer várias coisas, né? Eu parei para prestar outro concurso, eu parei para casar, eu parei para ter filho, só que esse sonho eu nunca desisti, só que aí você vai protelando, né? Mas sempre foi sabido pela minha família, pelo meu marido, desde que eu comecei a namorar, agora pelo meu filho, né? Agora não, que ele já tem 5 anos. Então é um processo que a família inteira participa, né? E vem participando. E todo mundo que entra na minha vida já entra sabendo que eu sempre estou estudando. Até as pessoas que convivem comigo, né, no trabalho, eles sempre me veem com um livro debaixo do braço, ou se eu estou parada antes de trabalhar, qualquer tempinho para mim, igual o professor falou, né? Qualquer hora para mim é hora, se a criança dorme eu estudo, se não levantou eu estudo, e vou encaixando aí, todo mundo participa, né? Porque não tem como não ver e não participar, porque fica claro para todo mundo
que eu estudo para concurso, e eu não faço questão de, assim, de esconder, né? Ou às vezes tem até algumas pessoas, né, que são supersticiosas, que acham que se alguém ficar sabendo, o olho gordo não vai deixar você passar no concurso, né? Mas eu não sou dessa turma, não. Eu acho que o que vai ser meu, né? Aquele ditado que já está batido, que for ser meu já está guardado. E eu tenho fé em Deus e acho não, né? Eu tenho certeza que eu vou passar, não sei quando, mas eu vou passar. Perfeito, Carol. Igor, como foi contigo? Então, a respeito da minha família, desde os 19 anos, eu morava no Rio de Janeiro, né? Aí eu vim para o Mato Grosso do Sul para ser aspirante oficial do Exército. Então, eu sempre tive pouco contato com a minha família no que diz respeito a isso. Então, eles acompanharam a minha vida acadêmica à distância, né? Porque eu estava me formando na faculdade aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A minha mãe e todos os meus familiares são do Rio de Janeiro, mas eles sempre me apoiaram. A respeito dos meus amigos. Eu sempre procurei selecionar muito bem as minhas amizades, porque se eu estou estudando para concurso, eu quero estar perto de pessoas que tenham objetivos parecidos, porque senão o trem começa a desandar um pouco. Então, aqui em Campo Grande, eu tenho a minha namorada e a família dela, que são pessoas que também... O meu cunhado, ele é estudante de medicina, a minha namorada é estudante de odontologia, então sempre está todo mundo estudando. Então, graças a Deus, no que diz respeito a isso, eu tenho o apoio deles. E a respeito também de contar para as pessoas e tudo mais, eu não sou de ficar falando para todo mundo, mas eu também não tenho essa sina de que se eu contar para as pessoas, as coisas não vão dar certo. Eu acho que se eu me dedicar, se eu estudar, se eu estiver comprometido, uma hora eu vou passar, não sei quando. É igual o concurso, eu sempre falo para meus amigos que, com a pouca experiência que eu tenho, que é igual uma fila de banco, né? Se a gente chega lá, a fila está cheia e a gente sai pensando que vai estar vazia, a gente se engana. Então, a gente tem que ficar ali com a nossa senha, tem que persistir, perseverar, que uma hora a nossa hora, que uma hora o nosso objetivo é alcançado, né? Perfeito, gente. E só queria chamar a atenção do pessoal que está assistindo. Pessoal, isso é mindset. Isso que os meninos falaram é a predisposição psicológica deles de se comportar dessa maneira. Então, quando a Carol diz que ela sabe que o dela está guardado, e quando o Igor diz que é uma questão de quando e não de si, porque se ele continuar perseverando, ele sabe que vai chegar, eles já se condicionaram a pensar dessa forma, e isso já é o mindset deles, e é isso que vocês têm que atingir, e é isso que vocês não podem deixar de perseguir. E se o professor quiser complementar com relação ao posicionamento dos meninos. Sim, como eu disse, né, já são pensadores e já pensam como campeões, né? Eles são vencedores. Carolina e Igor já são vencedores. Eles querem continuar vencendo, eles querem perseguir outras vitórias, mas vitoriosos eles já são, eles já têm a experiência dessa vitória. Então, sabem que é essa programação mental que vai fazer com que eles não desistam dos obstáculos, quando os obstáculos aparecem. E eu só tenho que referendar tudo que eles falaram, exatamente isso. Tem que manter a motivação, buscar um ambiente que vá contribuir para a sua evolução, com o seu progresso. E não o contrário, você não vai conseguir estudar bebendo, indo à festinha, porque a pessoa que faz isso, ela já está se colocando num ambiente que não é propício para o estudo. Ao contrário do Igor, que já tem todo um ambiente, inclusive de todas as pessoas que integram essa relação social, estudam. Então, isso mantém aquela energia, eu acredito muito, né? O mindset, ele, no fundo, contribui para que você tenha energia positiva, que você tenha um pensamento positivo. Essa positivação, essa perspectiva sempre positiva é que faz com que você esteja sempre conspirando com você mesmo, você vai atraindo coisas que efetivamente vão contribuir para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Eu acredito
muito nisso. Isso aí, para mim, eu não questiono. Para mim, isso é uma verdade. É uma verdade que integra o meu pensamento. Então, procuro com os alunos passar essa mesma energia e às vezes, uma técnica ou outra para que a pessoa se programe, não é? Dessa maneira, né? Coloque o seu pensamento sempre de forma positiva. Sempre com a estima, buscando elevar a estima, buscando o porquê aquela pessoa pode ser considerada uma vencedora. O fato de estar podendo estudar já é uma vitória, porque as vitórias, elas são degraus em cima de degraus. A vitória não é tudo de uma vez só, é uma maratona. Então, cada dia que você conquista uma meta, você venceu aquele dia. Então, você precisa colocar na sua cabeça que você está vencendo. Você está vencendo. Falta chegar, só falta a linha de chegada, mas você está vencendo. E você não concorre com outras pessoas, você concorre com você mesmo. Né? Então, a vaga que está lá é sua. O resto, né, tem 50 vagas, então, tem vaga pra caramba para você. Basta uma, certo? É assim que tem que pensar. Não pode ficar pensando, e se, mas vai acontecer isso. Não pode. Né? Quem tem vontade de vencer, vê os obstáculos, mas usa os obstáculos como trampolim. Quem tem medo de alcançar alguma coisa, vê o obstáculo como um impedimento e para e desiste. Então, já perde nesse momento. Então, eles estão de parabéns por pensarem assim. Isso é correto. Com certeza. Gente, só a título de curiosidade, inclusive a pergunta é para o professor também. Eu queria saber se vocês utilizam algum tipo de recurso dos que eu falei mais cedo, por exemplo, como a carta que a professora fez, ou então o contra-cheque. Tem gente que bota um distintivo impresso na carteira, quando abre, dá uma olhada naquele distintivo, que um dia vai ter o de verdade ali. Vocês já chegaram a fazer alguma coisa do tipo ou incorporaram já a motivação? Carol já fez? Não. Não, assim, fisicamente, algum recurso desse, não. Eu só me imagino, né? Como a gente já está nessa área, né? Sempre está lá na delegacia, ou apresentando ocorrência, né? Ou prestando depoimento. Então, a delegacia é a segunda casa do policial militar estadual, né? Então, toda vez que eu estou na delegacia, até o professor pode falar isso daí. Eu acho que, né, fica a fila lá só esperando, né, para apresentar a ocorrência. Então, olho para o delegado, né? Olho lá a delegacia e falo, um dia vai ser eu que vai estar ali do outro lado. É assim que eu penso. Já aconteceu de policiais militares apresentando ocorrência, a gente bater papo, começar a falar sobre direito, começar a falar de questões jurídicas. Isso é muito legal, isso é saudável. Pessoas que estão sempre em busca de conhecimento, de aprendizado. A gente, depois que faz direito, acho que qualquer ciência, quem está comprometido com aquela ciência, fica estudando o resto da vida. O resto da vida está tendo que aprimorar. Né? No fundo, você quer fazer o melhor que você pode, né? Para isso, você tem que estar sempre buscando o conhecimento. Então, eu nunca fiz, nunca materializei isso, mas internamente eu sempre busco me motivar. Quando eu vejo um profissional da área, tipo, dando uma entrevista ou postando alguma coisa no Instagram, né, porque eu sigo um monte de delegados, eu sempre me imagino um dia estando ali, né, sendo delegado. Então, eu acho que a motivação ela é muito interna também, quando a gente coloca na cabeça que a gente quer ser aquilo ali. Se a gente estudar, se a gente se dedicar, se a gente fizer todas as abdicações a fim de que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, é só questão de tempo mesmo. Então, nunca materializei, mas sempre mentalizo isso. Acho que, no fundo, aquele que utiliza esse recurso, candidato, né, que coloca alguma coisa para se lembrar, na verdade, utiliza o recurso que a Carolina está fazendo. Quando ela vai à delegacia, ela já está ali revivendo, já está revigorando, né, as suas motivações. Certamente, as pessoas que não fazem isso usam outra coisa como forma, como o Igor acabou de dizer, é uma postagem no Instagram, é uma entrevista. Então, constantemente, como isso nos rodeia o tempo todo, então, certamente, o tempo todo ele está revigorando ali a positividade dele para estudar. Então, não deixam de ser recursos.
externos, que você reforça a sua motivação. Mas é a motivação, como você disse, é de dentro para fora. Se você não buscar a sua motivação, não tem nada de externo que vai fazer você ter força para alcançar sua meta. Você não vai ter, como os filósofos dizem, né, vontade de potência, você não vai estar ali energizado, digamos assim, para poder buscar forças para enfrentar os obstáculos, porque são muitos obstáculos. Com certeza. Gente, eu queria perguntar agora sobre como foi o início, efetivamente, dos estudos. Vocês sabiam o que vocês queriam, vocês sabiam qual era o caminho, mas os primeiros passos, como eles foram dados? Foi mais difícil ou mais fácil do que vocês pensavam? Comprar material, vocês tiveram alguma dúvida na hora de adquirir material? Iniciar os estudos, sentar a bunda na cadeira e saber o que é que você vai estudar naquele dia, amanhã, sábado, mês que vem, trimestre que vem. Vocês conseguiam visualizar isso ou foi uma tarefa muito difícil no início? Vocês se atrapalharam? Igor, como foi a tua experiência? Essa é uma grande dúvida de todo mundo, né, Tassiana? Desculpa interromper, Carolina e Igor. Queria aproveitar o gancho da Tassiana e dizer que essa é uma das principais dúvidas e dificuldades. É o material que tem de apoio, como se estuda, se são 2 matérias por dia, se é uma só, como é que faz isso? Então, o coaching tem essa vantagem, né, de você fazer essa programação de acordo com a realidade de cada um, você configurar essa programação de estudo de acordo com a sua realidade, né? E sugerir materiais de apoio. Isso também é muito importante, isso dá muita segurança. Eu acredito que uma grande parte da segurança dos candidatos repousa no material de apoio. Se eu tenho esse material aqui, eu vou conseguir ter conteúdo suficiente para eu passar. É isso que a gente busca no material de apoio. Então, sim, uma das grandes ferramentas motivacionais é você poder fornecer ao candidato, eu falando como professor, um material de apoio que lhe garantirá um suporte de estudo muito bom. Não sei se é essa a pressão do Igor e Carolina. Vocês discordarem de alguma coisa, vocês podem falar também. Não, comigo não é assim, eu funciono assado. Né? A ideia aqui é a gente ampliar os horizontes, né? Não existe uma verdade absoluta. Com certeza. Fazendo um adendo ao que o professor falou, a dificuldade muito grande que eu tive no início foi justamente escolher o material adequado, né? Porque você começa a pesquisar um monte de coisas, aí as pessoas começam a te apresentar as coisas como verdade absolutas, se você estudar por isso aqui você passa, então você começa a ficar muito confuso. E eu conheci a plataforma do SERJ mesmo, através de uma colega minha que também estuda para delegado de polícia. Aí eu pesquisei e tudo mais, gostei, mas eu acho que a dificuldade muito grande que todo concurseiro tem é a questão do direcionamento, né? Porque uma coisa é você estudar direcionado, outra coisa é você ter foco, ter dedicação, ter um material, mas não saber organizar tudo. Então, eu mesmo, a experiência que eu estou tendo com o Sérgio, graças a Deus, estou gostando bastante. O direcionamento em si, para mim, está sendo excelente. O fato de ser militar, eu acho que ajuda muito no que diz respeito a ter disciplina, mas eu acredito que a vontade de ser delegado é maior que qualquer coisa. Então, todas as metas que tenho, eu sempre tento não me burlar, né? Porque tem pessoas que falam, nossa, eu estudo 8 horas por dia. Aí, quando a pessoa vai ver líquido, a hora de estudo líquido, ela estuda, 2 horas. Então, eu acho que o direcionamento, ele é fundamental na hora da preparação para o concurso, e eu acredito que tem gente que pode até passar sem o direcionamento, mas vai demorar muito. Agora, quando você está direcionado, focado, quando sua mente está em consonância com isso tudo, eu acho que é questão de tempo para o camarada passar. Então, é muito importante estar direcionado, escolher o material adequado, porque no mundo que a gente está vivendo, o acesso aos materiais ele está muito extenso. Então, você acaba acreditando em uma coisa que nem é tão boa assim, e às vezes,
um tiro errado, você atrapalha a sua preparação toda, faz com que você demore 1 ano, 2 anos a chegar no seu objetivo. Então, tipo, graças a Deus eu consegui me encontrar no que diz respeito ao material, que é de extrema importância. É muito bom, porque o direcionamento é uma bússola, né? Opa. Com certeza. O direcionamento é uma bússola. Se te jogarem no meio do mar e falarem, encontre terra à vista, se você não tiver a bússola, você vai nadar, e você pode estar nadando em círculos. Então, estudar sem orientação é você gastar energia de forma inútil, muitas das vezes. Com certeza. E eu queria fazer um complemento sobre o que tu disse, que eu achei muito interessante. Realmente, às vezes, tem gente que tem 8 horas, 9, 10 horas no dia para estudar. Tem essa questão de quando você vê o líquido, talvez não seja tão proveitoso, mas também tem gente que estuda, rende, mas que a estratégia não está bem montada, porque nós já vimos alunos que a estratégia inicial era ler a doutrina de cabo a rabo. Vou ler esse livro inteiro, depois vou ler esse livro inteiro, depois vou ler esse livro inteiro, depois eu volto. Então, assim, ele pode render as horas que for, mas o aproveitamento do que ele estudou para a prova, não só o estudo em termos de conhecimento, mas para a prova vai ser muito baixo. Então, como você falou, talvez ele até passe, mas o tempo que ele vai levar é muito maior. E a outra questão que você falou que eu acho muito interessante também é o amplo acesso a material que existe hoje em dia, inclusive muito material gratuito que os próprios cursos disponibilizam às vezes. Com o aumento do consumo de conteúdo digital, o que está acontecendo hoje com muitos concurseiros são drives muito bem estruturados, pastas online com muito material. Dá para você passar em 20 concursos, mas o pessoal não sabe usar, não sabe direcionar, não sabe escolher um. Porque, assim, não é de 20 materiais que você precisa de um. Os outros ingredientes não são mais material. Você precisa só escolher. Carol, me conta aí como foi para tu os primeiros passos no estudo. Então, como faz muitos anos, né? Quando eu comecei a estudar, mesmo eu com essa cara novinha aqui, né? Não tinha internet na época. Só era doutrina, e aquela doutrina, né? Parecendo um peso de porta. E eu estudava assim, igual você acabou de falar, né? Catava um livro, lia inteiro, catava outro, ia, e não rendia nada, e sem dinheiro, e como eu sou do interior aqui de São Paulo, né, para você poder fazer um cursinho tinha que viajar no mínimo 80, 100 quilômetros para fazer um cursinho. Aí foi indo, eu passei no concurso da polícia, e começou a entrar um dinheirinho, aí já comecei a fazer o cursinho presencial, já direcionar mais, né. Aí depois, né, com os percursos da vida, vai, casa, isso, aquilo. Aí agora eu já não tenho mais o tempo disponível para sair de casa, né? Porque o meu marido também, ele é militar. Então aqui em casa um sai, o outro entra. Um vai puxar serviço, o outro cuida do moleque. Então eu não tenho esse tempo para sair e só estudar, né? Tem que ficar com meu filho. Aí a minha ferramenta foi o quê? Graças a Deus surgiu a internet, e aí eu comecei a fazer cursinho pela internet e descobri o CERS. Aí eu gostei muito, nossa, achei assim, excelente, e olha que eu já fiz vários outros cursinhos, achei excelente o CERS, achei assim, muito atual, né, as questões para concurso, né, os pontos discutidos, coisa que eu não tinha visto em livro ou outro professor de outros cursinhos comentando. Aí aqui eu comecei a ver outras questões. Eu falei, nossa, eu achando que eu já, né, tinha lido, eu estava sabendo 80%, 90% da matéria. E aí comecei a ver pontos que eu não estava, nem sabia o que era. Aí, estudando sozinho, né, pela internet e tal, eu falei, agora, ou vai ou racha, eu pensei comigo, ou vai ou racha. Então, vi lá a propaganda de vocês, né, do coach, do direcionamento, né, aí eu falei, vai ser isso daqui. Então, acho que agora eles vão me mostrar, né, se o que eu estou fazendo é o certo,
ou se eu estou nadando em volta, né, igual o professor falou. Então, agora vai o racha. Aí entrei, né, no direcionamento, estou achando excelente, porque eu mandei minha rotina, né, de serviço, dos meus horários de casa, né, de cuidar do meu filho e tal, e vocês montaram, né, um cronograma que eu não me sinto, assim, que o estudo está deficiente, e também não montou um estudo utópico, né, porque às vezes a gente quer estudar mais, igual o professor também já comentou, às vezes a gente estuda e acha que ainda não está sabendo nada. Aí você pensa assim, não, tem que estudar 8, 10 horas por dia, senão não vou conseguir. Mas, igual, para minha realidade, isso é uma utopia, né? Eu não tenho condições de dispor 8 horas, né? Então, o que eu pensei? Eu vou lutar com as armas que eu tenho. Não adianta eu ficar em casa me lamentando, falando, né, não vou passar porque meu filho pequeno não deixa eu estudar, porque, né, eu tenho que trabalhar, ficar pondo empecilho. Não, eu coloquei na minha cabeça o quê? Se eu tenho 4 horas, 3 horas, 2, 1, então é essa hora que eu vou estudar e vou estudar com qualidade. Então eu fui buscar essa qualidade, né? Ver o que eu tenho que estudar, porque o meu tempo é curto, então eu não posso ficar estudando coisas que só vai me atrasar. Por isso que eu estou gostando bastante do direcionamento. Muito bem. Igor, como é que está sendo para tu depois do plano? Como foram as primeiras semanas, vendo o cronograma, sabendo o que iria ter que estudar em cada dia e saber que existe um planejamento de longo prazo? Como foi essa primeira experiência? Então, a primeira experiência, para mim, foi muito positiva. Eu acho que foi uma... Estão me escutando? Então, o início dos estudos, o início do estudo direcionado, para mim, foi o marco realmente, porque foi onde eu comecei a estudar de verdade com qualidade. Porque muitas das vezes a gente começa a estudar sem direção, a gente estuda, a gente absorve a matéria, só que chega a um ponto que você fala, putz, está faltando alguma coisa. Eu acho que eu não estou batendo bem nisso aqui. Então, o fato de estar direcionado é algo que eu mesmo falo que é de... E eu tem dois papéis aqui que eu coloquei aqui em cima, que eles estão escritos assim, o segredo do sucesso é a constância do objetivo. E a outra eu coloquei, a busca pela qualidade ideal pode atrapalhar a progressão nos estudos. Então, uma coisa que eu sempre tenho em mente é sempre, manter a constância. Então, o direcionamento, ele me dá isso, ele me dá constância, ele me dá um conhecimento bom, e a respeito da qualidade ideal, se eu ficar estudando, achando que sempre eu vou saber tudo, é extremamente impossível. Então, eu vou progredindo na maneira que eu falo, esse conteúdo aqui eu consegui absorver e tudo mais. Então, eu acho que o direcionamento, para mim, foi muito importante, e é isso. Você vê, né, o Igor, ele acabou de testemunhar que quando a pessoa está motivada e está renovando a motivação constante, você já começa, às vezes, a fazer coisas que você nem nota. O Igor, ele, no fundo, acabou colocando duas frases motivacionais que são suporte, mais um apoio para você alavancar os seus sonhos, né? Então, quando está sendo a pergunta aquela hora, você coloca alguma coisa para poder ficar lembrando, né? Você colocou, você acabou colocando. Já internalizou tanto, né? Você vê algo automático, né? Está no seu caminhar, já é o seu modus operandi, digamos assim, no jargão policial, no direito penal, já é o modus operandi, você está com a mente se reprogramando. Isso aí tá muito bom, de parabéns, Hilton. Obrigado. Para a gente finalizar a análise desses 2 passos,
que dicas a gente poderia dar para o pessoal que está em casa e que quer fazer uma primeira análise para começar a jornada assim, com o pé direito? Porque a gente sabe que tem gente que vai e procura um auxílio, tem gente que vê que é uma tarefa meio complexa, meio delicada, fazer a análise de tantas provas, identificar quais são os temas mais cobrados, montar um planejamento longo prazo, mas tem gente que está ali, está tentando fazer sozinho e queria ter um norte de como fazer. Então, que dicas a gente pode dar para o pessoal? Qual a orientação o senhor dá para os alunos que o senhor tem? Bom, eu posso começar falando que eu sempre oriento os alunos a testar as suas informações, o seu conhecimento com provas anteriores. Evidente que essas provas anteriores você não vai pegar a prova inteira para fazer. Vai ter um momento para fazer isso, simulado, para você testar o seu conhecimento de forma global. Mas na rotina de estudo você deve incluir, todas as vezes que você estuda uma disciplina, algum tipo de exercício, de preferência da banca que você está estudando. Por exemplo, você já sabe que é a Sebrasp, que vai ser a banca examinadora, então você vai procurar fazer exercícios anteriores de provas da sua carreira e aquela banca. Nem sempre você vai ter muitas provas anteriores. E pode acontecer também de você se deparar com provas que estão desatualizadas, porque aquela questão já mudou a lei, por exemplo, abuso de autoridade. Estou preparando aqui um material de exercício de abuso de autoridade, eu estou tendo que adaptar as provas anteriores à nova legislação. Né? Então, porque não tem nenhuma questão de concurso público da nova lei de abuso de autoridade, porque ela entrou em vigor em 2020. Né? Então, não deu tempo ainda dela ser explorada em concurso. Mas muitas das coisas dela, a espinha dorsal dela pode ser estudada através de concursos anteriores. Então, você colocar na sua rotina, toda vez que você estudar a disciplina, você colocar exercícios, ainda que sejam 5 questões, 4 questões, mas você testar aquele conhecimento, é importantíssimo para você saber se você fixou a informação, se ficou algum buraco na informação. Você começa também a estudar já direcionando a malícia que o examinador usa para fazer prova. Às vezes você acha que sabe a matéria. Quando você vai fazer a questão, vai cair uma questão que você fica até com raiva. Você fica assim, caraca, eu estudei tudo isso, eu li a legislação toda, entendi tudo, mas o examinador vai lá e cobra um parágrafo que você deixou, passou batido, passou despercebido, e era um parágrafo importantíssimo. Então você já vai destacar aquele parágrafo como na sua revisão, aquele parágrafo assim, é algo que você vai ter que ler na sua revisão, porque chamou a atenção do examinador. Se chamou a atenção uma vez, vai chamar novamente, e é muito comum ter provas com conteúdos repetidos. Às vezes é evidente que não é a mesma pergunta, mas é o mesmo cerne da questão, né, quando você começa a fazer provas anteriores. Então, o primeiro objetivo de fazer provas anteriores, depois que você termina a matéria, é testar até que ponto a informação que você estudou, ela efetivamente está sendo útil para o concurso, porque a gente estuda não só para ter conhecimento, mas estuda para o concurso público. Isso faz muita diferença. Eu vejo isso, vou dar um exemplo, alunos que estudam para magistratura, por exemplo, ou delegado que tem prova discursiva, estuda para a segunda fase, tem que saber não sei quantas correntes, entendimento da jurisprudência, do STJ, STF, que é o caso de você, estudar para delegado. Quando você vai fazer prova de múltipla escolha, quando você estuda muito doutrina e jurisprudência, você sabe a corrente de todo mundo, mas quando você vai fazer uma questão objetiva, você erra muito a questão objetiva, porque você acabou não direcionando o seu estudo para destaques que, às vezes, a prova objetiva, que cai muita resposta, que é letra de lei, né? Então, você, às vezes, esquece uma expressão ou outra. Por exemplo, algumas autoridades falam em repouso noturno, não fala noite. Então, se na sua prova cair noite, se você não prestou atenção, não for na redação do dispositivo, você vai errar, porque você vai achar que noite, você não vai lembrar direito do dispositivo, noite, eu lembro que é noite, aí você grifa como correta e está errada, compreende? Então, fazer questões anteriores não é só fazer por fazer,
mas quando você faz, você tem que saber exatamente o que aquela questão está exigindo de você e o que você está estudando que corresponda a essa exigência. Se a exigência está sendo mais letra de lei, então, mesmo que você estude doutrina, você tem que saber exatamente qual é o conteúdo da legislação a respeito daquela questão doutrinária. Né? Não basta só ter o conhecimento doutrinário, agora você precisa saber o que corresponde na lei àquele conhecimento. Aí sim, aí você começa a acertar mais questões objetivas, que tem muitas respostas em letras de lei. Então, isso que eu gostaria de deixar como dica aí, quem estiver nos ouvindo, até o Igor, Carolina, se é que eles já não perceberam isso, ou já serem experientes em concurso, né? Com certeza. Eu queria destacar, gente, alguns pontos no que o professor falou. Primeiro, com relação à análise de prova, que a gente conversou mais cedo, ele pontuou a questão de você identificar, quando você está analisando, não só os temas que mais caem, mas como eles são cobrados em termos de fonte de conhecimento. É jurisprudência mais que a sua prova cobra? É mais doutrina ou é mais lei seca? Porque, assim, a gente sabe que, independente de qualquer coisa, se você não tem contato com aquela disciplina, você precisa de uma base, você vai ter que ler um livro para adquirir uma base de conhecimento jurídico. Mas para estudar para a prova, porque, como o professor falou, você está se preparando para uma prova, você tem que direcionar para ela. Então, qual é o tipo de fonte que ele busca? Doutrina, jurisprudência, lei seca. Você pode direcionar a fonte que você está estudando para estar melhor preparado quando você se deparar com a questão. O Pedro ele falou, se a questão cobra sempre lei seca, você leu com a linguagem que estava só na doutrina, não vai despertar o gatilho na sua mente. Então, se você estava ali lendo a lei seca, quando você bater o olho, vai despertar o gatilho, vai retornar o assunto muito mais fácil para a sua cabeça. Outra coisa que o professor falou é que o direcionamento ele pode ter dois aspectos. Tanto no assunto que você vai estudar, isso entra mais numa questão de planejamento, assim, se você vê que dentro da parte penal, da parte especial de direito penal, ele cobra mais um crime X, Y e Z, você vai lá e vai direcionar. Mas também tem a questão dos artigos. Então, é legal, às vezes, quando você está estudando a lei seca, quando você está com o Lago do Vadimeco, e é uma coisa que a gente faz aqui no SES, nos planos de estudos, fazer a legislação direcionada. Só os artigos que o legislador cobra. Pega aqueles artigos que ele massacra, que você tem certeza que ele vai pedir na prova, e faz uma legislação só com aqueles artigos. Porque na hora de você revisar, você já vai ter tudo bem direcionado, tudo bem mastigado, para ajudar na revisão. Então, esses eram os pontos que eu queria destacar. Gente, foi muito bom ter vocês compartilhando a experiência de vocês aqui. Acho que, assim, tem bastante gente que vai se identificar com as dificuldades que vocês passaram, com o objetivo, com o mindset que vocês tão fortemente expuseram aqui. Como o professor falou, o Igor tá tão assimilado que eu perguntei uma coisa para ele, se ele fazia, ele, não faço. Inclusive, tem aqui um papel que eu coloquei, que eu escrevi. Isso é muito bom. Tenho certeza que vai motivar muita gente. Carol, tua história também é inspiradora. Assim, saber que não existe desculpa suficiente, assim, quando você quer. Quando você quer, não tem condição que você vai dizer que é suficiente para você dizer não, para você desistir. Então, tenho certeza que vai ter muito aluno aí se inspirando com a história de vocês dois. E eu queria abrir espaço para a gente mandar uma mensagem final para os alunos, caso queiram. O professor Chester trouxe para a gente considerações super especiais, coisas que ele diz para os alunos dele, e com certeza vai influenciar também quem está assistindo a gente. Então, professor, se o senhor quiser iniciar com a mensagem final. Sim, a grosso modo, como nós já falamos, é justamente o tempo todo o que a gente faz para se motivar, né? Então, nesse tempo de pandemia, principalmente, você tem que olhar, eu sempre peço e falo, inclusive para as minhas filhas, eu tenho 2 filhas que moram comigo e a questão era se planejar, não é? Professor, acho que eu vou interromper o senhor só um pouquinho enquanto a internet se recupera. E aí eu vou perguntar se Carol gostaria de dar a despedida dela enquanto a internet do professor retorna.
Teu microfone tá fechado, Carol. Teu microfone. Foi um recurso aqui que eu usei, porque meu menino já estava batendo na porta. Tranquilo, tranquilo. Eu gostaria, assim, eu sempre falo que todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa nessa vida e sermos o que a gente quiser. Só basta, né, a gente acreditar e ter constância naquilo. Então, hoje eu vivo o que eu falo. E para todos aí, né, vou falar para as mães, igual eu, que são mamães, que têm marido, que têm filho, não desanimar. Desculpa, todo mundo vai ter. Agora você tem que perseverar e insistir no seu sonho. Se é isso que você quer, independente de você trabalhar, ter filho pequeno, não ter pouco tempo, isso não vai te fazer parar. E não tá fazendo eu parar. Eu até brinco que eu falo assim, eu só não vou passar no concurso, né, de delegado, se Deus me matar antes, se Deus me levar antes, porque até cabelo branco eu vou lá prestar, mas eu tenho fé que vai ser antes disso daí. Então, não desanimem. Como muitos da minha época da faculdade já desanimou. Às vezes eu até converso com eles e falo, mas você ainda está tentando? Eu falo, eu ainda estou tentando e não vou desistir até eu passar. E eu acho que isso daí vale para todo mundo. Não desistam dos seus sonhos. Obrigada pela mensagem, Carol. Igor, vai lá. Então, a mensagem que eu tenho para passar é para a pessoa não desistir do sonho. As dificuldades, elas vão aparecer, são muitas dificuldades. Tem dia que a gente acorda, que a gente não sabe nem por que a gente está fazendo aquilo ali, porque a gente está num dia ruim, mas a gente tem que superar essas adversidades e continuar estudando. Eu tenho 25 anos, né, então, tipo, se Deus quiser eu vou conseguir passar o quanto antes, mas a mensagem que eu deixo para as pessoas é para direcionarem o estudo delas, enxergar os estudos como eu enxerguei sempre, que é um investimento. O estudo, ele é um investimento, então, tipo, sei que tem pessoas que têm muito, tem pessoas que não têm muito para poder investir nisso, mas apesar das dificuldades, todos nós estamos no mesmo barco, as dificuldades elas aparecem, é a gente manter a constância, que é aquilo que eu falei, a frase que o segredo do sucesso é a constância do objetivo. Então, independente de qualquer coisa, a gente não pode parar, porque se a gente parar, a gente volta a estaca zero. Mas o que eu passo é, quem tiver a oportunidade de direcionar os estudos, quem tiver a oportunidade de estudar mais sobre isso e não escolher qualquer material, é muito importante, porque o direcionamento ele é fundamental na preparação para o concurso. E também preparar a mente, né? Preparar a mente, procurar pessoas que tenham os objetivos parecidos para que consiga galgar coisas melhores, né? E é isso. Muito obrigada, Igor. Professor? Isso aí, eu tomei uma rasteira aqui da internet, mas serve de exemplo de o que não se faz, né? Ou seja, não se desiste. Então, a internet caiu, mas eu fui aqui, dei um jeito desse negócio voltar de novo, eu estou aqui, a gente não pode desistir. Existem alguns jargões que parecem piegas, mas elas são aplicáveis ao concurseiro, né? Retroceder nunca, render-se jamais, né? Não recue nem que seja para dar impulso, enfim, né? Ou seja, você sempre buscando positivar o seu dia a dia, a sua rotina, sempre ver o lado positivo das coisas. Isso é uma questão de programação mental, sempre ver. Isto, meus amigos, é um exercício diário, todo dia você exercita isso, ver o lado positivo das coisas. Isto é como se fosse uma filosofia de vida, isso não vai ser útil somente para o seu concurso. Quando você também já tiver tomado posse no seu cargo, você também vai ter outras dificuldades que você também vai ser instado a ver sempre o lado positivo das coisas. Isso não é ser otimista ao ponto de viver numa utopia, é você buscar soluções.
Problemas, você nasce e morre e eles vão continuar existindo. As soluções é que dependem do seu desenvolvimento pessoal. Isto é algo que você treina diariamente com os seus estudos. Então, treinem diariamente que você é vencedor, que você vai conseguir e não retroceda a nenhum obstáculo. Sempre mantenha o seu foco. Exemplo da Carolina, que é um exemplo de determinação e persistência que sirva aí de inspiração para todos nós e todos os outros que estiverem nos assistindo. Além do Igor também, né, que já é, obviamente, um vencedor. Com certeza, professor. Pessoal, muitíssimo obrigada. Foi uma honra tê-los aqui. Muito obrigada pelo compartilhamento, pelas experiências, pelas dicas. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar muito. E é isso. Vou me despedir do pessoal. Até a próxima. É isso aí. Até mais. Contem comigo. Qualquer dúvida, é só me procurar nas redes sociais. Fácil encontrar. Rochester, com esse nome, é fácil encontrar, né? Não tem como errar. Você não vai encontrar o Richester, que é o biscoito, não é Richester, não é o Winchester, que é a Perdigão. Então, o Rochester só tem um, então é fácil. Tchau, Carol. O microfone está fechado. Tudo de bom.